Olá, estamos começando mais um programa Negros em Foco, uma realização da Afrobras, Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural e da Faculdade Zumbi dos Palmares. E como você sabe, toda semana estamos aqui trazendo uma grande personalidade. Mas primeiro, nós vamos falar da Flink Sampa 2014. Nos dias 22 e 23 de novembro, acontece a segunda edição da Flink Sampa, Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, que acontece no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. E por que eu estou falando isso? Porque é uma festa de literatura e hoje o nosso grande entrevistado, um escritor, Durval Arantes, que está lançando aqui em primeira mão o seu primeiro livro, que dizem é como o primeiro filho, né, Durval? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Francisco. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu primeiro filho, como é que nasceu isso, como que é, né, para um homem ter um filho. É verdade. A analogia procede porque, em que pese um homem nunca ser capaz de, né, reproduzir e poder falar com propriedade o que é ter um filho, mas o ato da criação de um livro se assemelha bastante na medida em que você passa por todo um processo de concepção da história e finalmente você tem o parto, que é efetivamente você sentar, produzir e publicar o livro, né? Então, eu passei por todas essas fases do processo de criação do livro e eu acredito que em que pese as dores, o resultado final foi bem prazeroso. É como um filho, né? Como eu filho, lembro, exatamente. Te conheço já há alguns anos e eu lembro desse teu sonho de falar, estou escrevendo um livro, tá difícil, mas vai sair. Sim, você vai ser uma das primeiras a me entrevistar, sim, lembro disso muito bem, você aqui, né? É verdade. E eu fico feliz de você trazer o livro aqui primeiro para Zumbi dos Palmares, né? Que é O Último Negro. Isso. Né? E num momento em que a gente está falando de literatura. É verdade. Né? A Flink esse ano está homenageando a Carolina de Jesus. Aliás, parabéns pela iniciativa. Né? Que é uma mulher negra, uma catadora de papel. Verdade. Que seus momentos de folga escrevia, né, à luz de velas, e quer dizer, ela se transformou sua vida, a vida de muita gente. É verdade. Né, virou um sucesso, esse ano completando, seria 100 anos de vida. E acho que é um exemplo para todas nós, mulheres negras, mas homens negros. Sim, também, e também todo mundo que gosta de escrever. É verdade. Mas conta um pouquinho, Durval, como que foi esse processo de criação, né, e por que O Último Negro? Ótimo. Bom, na verdade, eu sempre recebi estímulos, desde criança recebi estímulos no que diz respeito à escrita, e só que eu sempre tive isso como um talento que ficava negligenciado, porque a gente, enquanto brasileiro, tem que lutar por outras prioridades e a escrita não era exatamente uma coisa que estava no foco de minha atenção. Até que por volta de 2005, eu recebi um estímulo interessante, vindo de por incrível que pareça, um post no Orkut, né, do quase falecido Orkut, onde um amigo de infância fez um comentário a meu respeito sobre algo que eu tinha escrito, produzido e que na verdade eu nem lembrava mais. Então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer uma reflexão e fui fazendo um apanhado das coisas que aconteciam comigo desde da fase de infância, de adolescência. Eu falei, eu acho que é chegado o momento de eu encarar esse dom que eu recebi, com o qual eu nasci, e sistematizar e procurar dar formato e conteúdo àquilo que eu escrevo. A partir daí, eu procurei, a partir das experiências da minha própria vida pessoal, para poder partir de um núcleo seguro, eu falei, ok, eu quero ser um romancista afro-brasileiro. E a partir daí, eu sentei, fui pensando, ponderando, quando eu vi, os dedos já estavam digitando e a história foi sendo construída e o resultado final ficou muito bom. Quando você fala, eu quero ser um romancista afro-brasileiro, você pensa em escrever sempre romances por esse viés, do afro? A minha temática vai ser a literatura afro-brasileira, envolvendo personagens afro. Personagens afro serão protagonistas, que serão os sujeitos e não objeto da história. Essa é a minha preocupação. Eu quero marcar o meu estilo enquanto escritor, enquanto autor, como alguém que fale sobre negros e negras a partir da nossa visão de mundo, da nossa herança cultural, a partir da nossa colocação como cidadãos e cidadãs,
Então, uma visão em que pese não ser uma postura, digamos, extremista ou, enfim, separatista, mas que respeite as peculiaridades de uma pessoa afrodescendente. O livro, ele é um romance. Ele é um romance de realidade fantástica. O que quer dizer de realidade fantástica? Porque é ficção? Ele tem uma ficção, mas ele é calcado na realidade. Então eu pego elementos históricos, fatos que efetivamente aconteceram, e em cima dessa realidade eu crio todo um contexto de ficção em que traz elementos de romance, de aventura, enfim, de comédia às vezes, enfim. Então eu dou uma ilustrada que eu considero boa, porque eu consegui uma química e uma mistura que conseguiu incorporar todos esses elementos literários em um livro só. De onde que você tira esses fatos, essa experiência, ou de onde você tira essa experiência de vida para escrever um romance de realidade fantástica, mas com ficção? É uma boa abordagem, porque eu tive que partir como eu disse, de uma verdade sobre a qual eu tivesse um domínio mínimo. Então eu pontuo, às vezes, a parte da história do Último Negro com elementos que efetivamente ocorreram comigo, mas ele não é um livro autobiográfico. Eu apenas pincelei ou pontuei algumas partes que me desse a segurança para que a partir dali eu criasse os outros personagens. Então, aqueles que tiveram oportunidade de ler vão ver que quando eu trato de história, quando eu trato de geografia ou parte social brasileira, é em cima de uma realidade sobre fatos que efetivamente ocorreram. E em cima desses fatos, ou ao redor desses fatos, eu fui criando outras situações fictícias que dão uma roupagem muito interessante para a história. Talvez para a gente situar melhor o telespectador. Talvez falar um pouquinho de você. O que você faz? Okay. Para poder a gente situar. O que é Perfeito. isso? É um livro autobiográfico ou não? Ele não é um autolivro. Ou então, conta um pouquinho, o que você faz, para a gente entender um pouquinho. Eu sou professor de inglês, eu sou tradutor, eu trabalho com conversão em inglês, eu tenho uma experiência já um pouco interessante nessa área. Sou ex-funcionário do Consulado dos Estados Unidos, eu viajei para fora do país. Então, eu tive a sorte ou a competência de ter, digamos, parte da minha educação bem globalizada. Então, essa característica da minha vida, eu confesso que ela está impregnada no livro, mas eu fiz um esforço enorme para que o livro ganhasse um conteúdo literário que se torne interessante para quem leia. Então, ainda que eu ilustre aqui e ali algum capítulo, alguma coisa, quando eu falo de Bailes Black ou alguma coisa nesse sentido, são coisas que eu vivi na minha juventude. Mas a partir dali eu preciso falar de política, eu preciso falar de antropologia, eu preciso falar de história, eu preciso falar de diáspora africana, e aí é trabalho de um autor, que é a pesquisa, que é a filtragem de dados, que é a sistematização da escrita, que é uma coisa altamente profissional. Quer dizer, quem te conhece não vai te reconhecer ali como o personagem Não, principal. Eu diria, por exemplo, o personagem principal, que é Marcos, que é um estudante negro universitário, ele, ainda que ele também seja um cidadão afrodescendente, que tem domínio da língua inglesa e tudo mais, mas as coincidências param aí, porque ele tem um núcleo familiar que é diferente do meu, ele inclusive ainda que não pratique, é uma pessoa evangélica, eu sou uma pessoa pragmática nesse sentido, ele tem outros tipos de experiência que eu tive que efetivamente criar e colocar meu talento como escritor para criar essa fantasia ao redor da vida dele. Então as coincidências param aí. Interessante, porque como é que você consegue fazer um personagem evangélico tratando de um personagem Brasil, África, Estados Unidos, né?
Ótimo. É uma coisa deve ser bem complicado, bem complexo. Foi complicado porque eu não sou evangélico, então eu tive que estudar sobre essa doutrina. Mas, na verdade, como os pais foram convertidos já depois de uma certa idade, não é uma coisa que é uma tradição que corria na família, então eu não tive muito problema nesse sentido, porque, inclusive, os pais do Marcos, o estudante universitário, deixaram meio que como livre escolha. Olha, vocês cresceram e se desenvolveram uma família evangélica, mas a decisão de vocês seguir ou não é de vocês. Não foi uma coisa efetivamente imposta sobre o personagem. Não existe Bom, hoje já é meio comum, né? Não existe aquela discrepância entre um negro, uma religiosidade, um evangelismo, né? Não, na verdade não, e até porque esse personagem especificamente ele é um estudante de história. Então, enquanto estudante de história de uma universidade, ele tem que abrir mão de certos preceitos doutrinários para poder se inserir no assunto. Então, o equilíbrio ficou muito interessante, muito legal. Quem lê vai gostar. Bom, a gente estava nos bastidores, né, antes de começar o programa, falando justamente de um escritor se sentir Deus, né? Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, porque eu vou chamar o intervalo, mas antes disso eu queria falar para você. Você viu que o livro trata de um personagem numa universidade, e numa universidade é onde a gente aprende, né, Durval, a viver, a fazer amigos, com certeza, a discernir as coisas da vida, as boas, as más. Eu acho que a universidade, na verdade, é onde você aprende a viver. Verdade. Às vezes você nem aprende tanta matéria, né? Você aprende mais na prática mesmo, do trabalho ali da matéria, administração, qualquer outra matéria, você aprende na prática. É verdade. Mas eu acho que você aprende mais a viver, que eu acho que é o ambiente universitário, eu acho que é a coisa mais fantástica que tem. Para mim, pelo menos, foi uma experiência muito, muito gostosa, muito prazerosa. Eu acho que é isso que você leva da universidade. Eu acho que o teu personagem deve ser isso. Estou curiosíssimo para ler. E acho que tenho certeza que eu vou roubar o seu livro hoje. Eu já trouxe aqui justamente para você. Então, olha, você que está aí nos assistindo, aproveita as inscrições para o vestibular já para 2015, já estão abertas. Aproveita, já faz agora a sua prova, fica tranquilo. Depois você olha, 2015, já estou pronto, já fiz minha prova, já passei, já fiz minha matrícula. 2015, fevereiro, já estou pronto, posso brincar o carnaval, já ia estudar depois, né? Já estou tranquilo. Verdade. As inscrições estão abertas, entra no nosso site, que aparece aí no vídeo. Fica tranquilo, vem para Zumbi, vem estudar, que aqui você aprende um monte de coisa, não só matérias, mas vivência, né? Cultura, cidadania, enfim. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Tchau, pai. Tchau, tchau. E acaba de abrir um Bradesco bem aqui na cozinha do Seu Jonas. Aí, Seu Jonas, pagou as contas rapidinho, que beleza. Dá um tchauzinho pessoal lá de casa. Garoto! Bradesco Celular, seu banco sempre à mão. Entrar na faculdade hoje tem dificuldade. Não fique na vontade, mude a realidade. Se você espera a sua chance de mudar, a hora chegou, então não vá marcar. Não fique de bobeira, pois você pode chegar. E com conhecimento nada pode te parar. Leve top na mão, ideias na cabeça. Estudo é o caminho pra que tudo aconteça. Na Zumbi dos Palmares onde eu vou estudar, com diploma na mão, formado eu vou brilhar. Na Zumbi dos Palmares onde eu vou estudar, com diploma na mão, formado eu vou... Nós estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco e hoje falando de literatura com um grande escritor que com certeza vai estourar com esse livro. É o que a gente deseja, viu, Durval? Sabe que a gente torce por você. Muito obrigado. Estou torcendo para você, estava torcendo para você terminar esse livro, com certeza. Obrigado. Já vai ser um sucesso. Olha, estou falando em primeira mão, dia 18 de novembro, na Livraria Cultura, na Semana da Consciência Negra. Um grande lançamento, e ele foi convidado, foi lá bater na porta pedindo, foi convidado, né, Durval, que é um grande orgulho para a gente, uma grande, né, grande conquista para uma todos grande nós. Conquista para todos nós, e depois vai estar lá na Flink, debatendo, aproveita, vai estar lá, pega o autógrafo, compra o livro,
e vamos debater esse tema que é muito legal. Muito Tenho interessante. certeza que você vai fazer o maior sucesso. Obrigado. E você tem muitos fãs aí seguindo você e vai ser muito legal. E a gente estava falando antes do intervalo que você sentia que, aliás, não só você, né? Um escritor deve sentir Deus, né? Porque você cria, você faz o que quiser com o personagem. Fala um pouquinho disso. É verdade, assim, quando um autor ou uma autora se propõe a escrever algo, ainda que parta de uma inspiração, a minha tese é de que esse processo da criação, notadamente um romancista, ele tem que interferir em vidas, ele tem que fazer nascer e morrer pessoas, eventualmente, de acordo com o desenvolvimento de uma trama. E eu costumo dizer, eu até vi isso em algum lugar, de que isso se assemelha em boa parte, em boa medida, para os criacionistas, né? Na força de Deus, ou veja bem, não estou querendo me comparar a um Deus. Lógico, né? O que eu quero dizer é que um autor ele comparação. tem que se sentir, ele tem que ter essa força motriz que vem de dentro para fora, e ele tem que criar uma pessoa que não existe, tem que criar uma história que existe somente na cabeça dele. Então se assemelha em boa medida a um processo criativo superior, porque você cria vida, você tira vida, você muda curso de vida, você interfere na história, você cria um mundo, porque um livro é um mundo. Um livro é um mundo. certeza, E naquele com mundo, certeza. o criador é o autor. Então esse é o parâmetro que eu quero traçar quando eu digo que a Equipese também tem um pouco de dor, como todo parto, como toda concepção, como toda gestação de algo, mas o resultado final por um autor, eu senti isso quando acabei de escrever O Último Negro, e ele é muito prazeroso. Sabe que eu, como jornalista não é um escritor frustrado, eu já fiz alguns cursos e ainda sonho escrever o meu livro, né? Mas ainda acho que eu vou demorar